Olá, queridos! Olá, queridas! Muito boa tarde, sejam todos bem-vindos à Palavra da Tarde. Eu, pastor Benjamin Júnior, tenho o privilégio de receber cada um de vocês aqui para juntos ouvirmos e aprendermos com a Palavra do Senhor. Talvez você já viu aí na capa, né? Porque muitas pessoas saem da igreja, porque muitas pessoas abandonam as instituições e outras abandonam até mesmo a pessoa de Cristo Jesus. Eu quero compartilhar isso com você. Então, antes de mais nada, você precisa compartilhar esta live com os seus colegas, com os seus entes queridos, deixar o seu like, você que já é acostumado, ou você que está aqui pela primeira vez, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma das notificações. Por quê, pastor? Porque de segunda a domingo, ou melhor dizendo, de domingo a sábado, que aí são 7 dias da semana, nós estamos aqui nas lives orando e falando do amor de Deus. Para que você não perca nenhum deste conteúdo, se inscreva no canal e ativa o sininho, ok? Vamos lá meditar na palavra do Senhor, mas antes, roda a vinheta, equipe. Olha, por que muitas pessoas saem das igrejas ou da igreja? Primeiramente, é um tema polêmico e dentro deste espaço de tempo que eu tenho para abordar este assunto com vocês, não mata, não sacia toda a nossa sede quanto a compreender o assunto, quanto a dinâmica do assunto, do tema e as suas vertentes. Não dá para você taxar num ponto só o ser humano. Primeiramente, eu já começo aqui dizendo sobre isso. Por quê, pastor? Para que ninguém compreenda errado o que eu vou dizer aqui. Não há como nós classificarmos num ponto a humanidade, as pessoas. As pessoas têm variadas, ou melhor dizendo, variados motivos que levam elas a sair de uma instituição ou outras até mesmo abandonar os caminhos de Cristo Jesus. São muitos os assuntos, os pontos, as motivações, e não dá para abordar tudo numa live só. Ela ficaria uma live muito, mas imensamente comprida. Então o que o senhor vai fazer, pastor? Eu vou abordar com você aqui 4 pontos interessantes que nós podemos considerar, que nos leva a compreender, a tentar entender o fenômeno que se chama desigrejados, o fenômeno, aqueles que se chama os sem religião, que leva as pessoas a saírem da igreja, ok? Então vamos lá. Primeiramente, você já deve ter ouvido falar sobre os desigrejados. Quem são ou o que denomina, o que caracteriza os desigrejados? Desigrejados são aquelas pessoas que por uma decepção na instituição religiosa, quando eu digo instituição religiosa, eu digo sobre a igreja em forma de instituição, seja a Deus Amor, a Assembleia, seja a Batista, seja a Presbiteriana, seja a IMAI, que é a Igreja Ministério da Adoração por Excelência, seja a Adventista, ou seja, a instituição. Muitas pessoas, que hoje é denominado como desigrejados, saíram por discordar de algumas coisas, por não concordarem com comportamentos dos que eles julgam irmãos em Cristo, ou até mesmo da liderança, e por terem um entendimento bíblico de que a igreja como instituição, a instituição religiosa, não está mais cumprindo os propósitos pelos quais ela deveria cumprir. Então, entenderam que vale, ou melhor, vale a pena, buscarem a Cristo, viverem uma vida com Cristo, fora do guarda-chuva da instituição, fora da tutela da instituição. Eles não visitam igreja e eles de maneira alguma
congregam em alguma igreja, mas buscam a Cristo nas suas casas, se juntam em casas, em praças, em salões até, mas não com essa característica religiosa, ou melhor dizendo, esta característica institucionalizada, ok? Esses são os desigrejados. O que você precisa entender? Existe o sem religiões, ou sem religião. O sem religião, ele comunga também do mesmo pensamento, da mesma vertente dos desigrejados. Porém, o sem religião, ele difere daquele que é o desigrejado, porque ele acredita na experiência espiritual. Cada um terá sua experiência espiritual, viverá sua experiência espiritual, não também ficando debaixo das doutrinas de Cristo, não necessariamente vivendo o segmento cristão, as doutrinas de Cristo Jesus, o Evangelho de Cristo. Ele se baseia na experiência espiritual. Cada um tem a sua, não importa como ela é, não importa para onde vai levar, a experiência, o conhecimento será tirado, melhor dizendo, o conhecimento será tirado da experiência que cada um viveu. Já os desigrejados, por mais que eles não estão mais institucionalizados, não estão mais na instituição religiosa, eles ainda seguem os preceitos de Cristo, a doutrina de Cristo Jesus. Então são pessoas que tentam buscar a Deus sem a figura da igreja instituição, ok? Ok. Bom, 4 pontos interessantes que o tempo vai me permitir abordar com você. Primeiramente, o que leva as pessoas a saírem das igrejas? Primeira coisa, eu quero trazer à sua memória um perigo que o ser humano hoje não consegue compreender e que é assim, pensa, é faladíssimo na Bíblia. O perigo da espiritualidade sem conhecimento. Olha, todos os teólogos poderão concordar, ou quase todos poderão concordar, que a pior fase espiritual da nação de Israel foi o período dos juízes. Quando você vai lá para a Bíblia, no livro de Juízes, por quê, pastor? O último líder que guiou o povo foi Josué. Josué foi o último líder. Moisés foi levantado para tirar o povo do Egito, passou 40 anos com o povo no deserto, porém Moisés morreu, o seu sucessor foi o seu servo Josué. Josué liderou a entrada do povo de Israel em Jericó, conquistou algumas cidades, por não fazer bem direitinho como Deus queria. Deus permitiu que o povo ficasse naquela terra, mas os seus inimigos também vivessem, uma parte dos seus inimigos, correto? Quando Josué morre, quando Josué falece, não tem um outro líder, ou não sei o motivo, porque não havia ali uma pessoa capacitada, ou simplesmente porque Josué não trabalhou nessa questão. O fato é, final do livro de Josué para início do livro de Juízes, vai agora dar início para uma fase da nação israelita onde cada um fazia o que achava certo. Cada um fazia o que parecia bem aos seus próprios olhos. O próprio livro de Juízes, no capítulo 17, no versículo 6, diz assim, ó: naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que achava mais certo. O capítulo 21, versículo 25 diz o mesmo. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais certo, mais correto, ou o que bem parecia aos seus próprios olhos. E por que eu defino que nós devemos tomar cuidado com a espiritualidade sem conhecimento? O povo de Israel, neste período, nesta fase, continuava sendo um povo
numa perspectiva espiritual, mas sem conhecimento. Não havia um líder que direcionava, olha, nós vamos para cá, olha, nós vamos para essa direção, olha, é melhor nós fazer desta maneira, olha, a lei de Deus está dizendo que é assim que deve ser feito, é assim que deve ser operado. Não havia. Então, o povo continuava sendo espiritual, pessoas que buscavam o contato com o ser divino, mas foi a pior época. E não demorou, não durou 40, 20, 30 anos, não. Foram muito tempo. A pior época da nação israelita. Adoraram a Baal, a Azera, a Astarote, a Quemos, adoraram a tantas divindades, a tantos deuses. E isso acarretou para o povo de Israel morte, destruição, acarretou para o povo de Israel a ausência do Deus verdadeiro, que é o Deus que eles buscavam, promessas não cumpridas, nações subjugando, e perceba, quando você vai lendo o livro ele é assim, o livro inteiro de Juízes ele é assim, o povo não tinha um líder, não tinha um rei, cada um fazia o que achava melhor. Então se uma pessoa achava melhor pagar a sua dívida, ok, se o outro achava melhor não pagar a dívida, ok, cada um fazia o que bem lhe parecia. Uma nação sem líder, um povo sem rei, um povo, ok, sem um líder. O que acarretou? Esse povo pecou. Veio o salário do pecado. Nações vinham subjugar. O povo passava muitos anos subjugado por nações vizinhas. Aí, quando o povo se arrependia, Deus levantava uma pessoa, que seria um guerreiro, que na Bíblia é chamado de juiz, para julgar Israel, ou seja, para liderar um exército contra o seu inimigo, e assim o povo voltava a uma vida de abundância. Mas logo os filhos deste povo fazia pior do que o que seus pais fizeram, e voltava aquele ciclo de novo. Foi a pior época. E isso me leva a entender que espiritualidade sem conhecimento, sem orientação, sem guia, sem propósito, é como um carro sem motor. Ou é como uma força sem inteligência. É um elefante que é muito forte, preso numa estaca de madeira, fincada no chão, numa corrente. Ele tem a força de puxar aquilo e arrebentar sem precisar se machucar, mas ele tem força, mas não tem conhecimento desta força. Assim é toda a espiritualidade sem conhecimento. É tão certo isso, que quando você olha para o profeta Oséias no capítulo 4, versículo 6, na parte A, ele diz assim, ó: o meu povo foi destruído, porque lhes faltou o conhecimento. Ou seja, as pessoas hão de perecer porque lhes falta o conhecimento. Aí alguém pode me dizer, mas pastor, para uma pessoa adquirir conhecimento, ela não precisa necessariamente ter um líder. Ela não precisa necessariamente estar numa igreja. Ela não precisa estar necessariamente numa instituição. Sim, mas existem 3 formas de você adquirir o conhecimento. Sabe como? Primeiro, ouvindo conselhos. Ouvindo conselhos é a primeira forma de adquirir conhecimento. Segunda forma de adquirir conhecimento, buscando na fonte. Essa é a melhor. Buscando na fonte. Correto? A terceira forma de adquirir conhecimento, que é a mais usada, é aprendendo com os erros. É aprendendo com os erros. Mas quantas famílias estão destruídas porque tiveram que aprender com seus erros? Quantos casamentos já não há mais amor porque errou muito? Aprenderam. Mas erraram tanto que custou o amor. Não há mais amor, não há mais paixão. Da mesma forma, se cada um for ter a sua espiritualidade, buscando conhecimento nas suas experiências, como aqueles sem religião, o que vai ocorrer? Eles vão errar tanto, que eles mesmos
eles mesmos vão perder a disposição de conhecer ou de ter um contato com Deus todo criador. Porque conhecimento, ou melhor dizendo, espiritualidade sem conhecimento, traz danos, traz prejuízos. Precisamos ter conhecimento. Até porque nós não podemos dizer que conhecemos a história de Jesus se não foi pela Bíblia. Então, se a Bíblia serviu para me contar a história de Cristo, por que ela não me serve para dizer que eu tenho um pastor, que eu tenho um apóstolo, que eu tenho um evangelista, que eu tenho... Peraí, ela me serve para contar a história de Jesus, mas só a história de Jesus presta, o resto joga fora? Não, não é assim. Nenhum de nós conheceríamos a história de Cristo se não fosse a palavra sagrada. Aliás, se não fosse os bispos, olha que eu não sou católico, hein? Mas se não fosse os bispos da Igreja Católica, como por exemplo São Jerônimo, que traduziu a Bíblia do latim para o português, nenhum de nós aqui entenderíamos, nós precisaríamos aprender o latim. Nenhum de nós saberíamos a plena verdade que está descrita, ou melhor dizendo, está escrita na palavra de Deus. Então começa aqui. Espiritualidade sem conhecimento é um perigo. É um grande perigo. Outra coisa, que algumas pessoas, elas saem da igreja, a instituição, outras saem de Cristo Jesus, porque não aceitam, a falta da aceitação do que Deus constituiu. As pessoas não querem aceitar o que Deus constituiu. E isso é um grande problema. Olha, eu posso até dizer assim, olha, não concordo com o presidente do Brasil. Mas eu não posso dizer, olha, o Brasil deveria ser um país sem presidente. Eu não chego a esse ponto. Por quê? Porque eu sei os perigos disso. Eu sei os perigos. Olha, é tão simples. Junta uma turma de 10 pessoas e tenta chegar num denominador comum de qual filme vocês vão assistir. Dependendo da turma da briga. Até para um filme, você tem quem gosta de uma coisa, quem gosta de ação, quem gosta de comédia. Ou seja, se não tiver uma pessoa que tenha uma autoridade a mais e diga assim, olha, vamos fazer o seguinte, vamos optar por esse aqui e depois nós fazemos de outra forma. No outro dia nós assistimos a comédia, hoje nós vamos assistir a ação. Se não tiver uma pessoa que chega num denominador comum ou que talvez faça a democracia valer, a democracia nunca vai valer pela maioria, pelo povo. O povo não se organiza, precisa de um presidente. Eu posso, talvez, alguém pode dizer assim, ó, eu não concordo com o presidente tal, ok. Mas chegar ao ponto de dizer que a função, que o ofício do presidenciável não é importante, não tem o seu propósito, aí já seria um grande erro. Da mesma maneira, eu posso dizer, muitos pastores, apóstolos, evangelistas, muitos daqueles que têm ofícios sacerdotais dentro das igrejas, não estão cumprindo o seu propósito. Eu posso até dizer, eu posso até discordar da atitude deles quando eles fazem fora da palavra. Mas chegar ao ponto de dizer, eu não preciso de um pastor, é negar a Bíblia. Eu não preciso de um apóstolo, é negar a Bíblia. Onde está escrito, pastor, que eu estou negando a Bíblia? Efésios capítulo 4. Em Efésios capítulo 4, olha só. Efésios capítulo 4, o versículo 11. Deixa eu pegar aqui. Pronto, aqui. Efésios capítulo 4, o versículo 11. Eu vou ler o versículo 11 ao 16. Para você entender. Olha só. Diz assim, ó. Melhor dizendo, eu vou ler o 10, olha só. Aquele que desceu e também é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. Tá falando de Cristo Jesus. O apóstolo Paulo falando de Cristo Jesus. Aí ele diz, ele mesmo, ou seja, Cristo Jesus, concedeu uns para apóstolos. Se tivesse uns para apóstolos, e acabou aqui, nós poderíamos dizer, foi só os 12 apóstolos, ponto. E o apóstolo Paulo que é fora do tempo, o 13º, ponto. Mas olha só, ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, é um termo que você vê no Novo Testamento, você não vê no Antigo, e outros para pastores e mestres.
Qual o objetivo? Que o próprio Cristo concede uns para pastores e mestres, outros para evangelistas, outros para profetas, outros para apóstolos. Por quê, pastor? Para quê? O próprio texto responde. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Peraí. Qual é o objetivo do pastor? Qual é o objetivo do evangelista, do apóstolo? Qual é o objetivo do mestre? Aperfeiçoamento dos santos para o seu serviço. Peraí, pastor, que serviço? Eu só tenho que ir para a igreja? Nein. Como diz em alemão, né? Nein. Nein é não em alemão. Tem o id que você tem que cumprir, o testemunho que você tem que dar, o sal da terra que você tem que se tornar, a luz do mundo que você tem que ser. Quem vai trabalhar este aperfeiçoamento? Quem vai ser usado por Cristo, pelo Espírito de Deus, para aperfeiçoar os santos neste serviço, no serviço do reino? São aqueles que Cristo instituiu, que Cristo concedeu, uns para apóstolos, outros para profetas, outros para pastores e mestres, outros para evangelistas. Por que muitas pessoas saem das igrejas? Porque elas não aceitam o que Cristo concedeu, o que Cristo constituiu. O apóstolo Paulo está dizendo, eu constituí, ou ele está dizendo, aquele que subiu, aquele que desceu, ou seja, Cristo Jesus, concedeu uns para apóstolos. Quem ungiu os apóstolos? Quem disse, falou assim, ó, ide fazer discípulos. O apóstolo cria o quê? Ele forma o quê? Qual é o discípulo do professor? Vamos lá. O discípulo de um rabi se torna, com o tempo ele vai se tornar o quê? Um rabi. Ele vai se aperfeiçoar ao ponto de se tornar um rabi. O discípulo de um pescador se torna o quê? Um advogado ou um pescador? Um pescador. O discípulo de um engenheiro vai se tornar um médico? Ele vai se tornar um engenheiro. O discípulo de um mecânico vai se tornar um astronauta? Ele vai se tornar um mecânico. O discípulo de um apóstolo vai se tornar o quê? Apóstolo. O discípulo de um pastor vai se tornar o quê? Um pastor. Porque ele discipula para o caminho de Cristo. E com o aperfeiçoamento e o chamado de Cristo Jesus na vida de cada um, não são todos, mas na vida de cada um, eles vão se tornar como o seu mestre. Até o próprio Jesus disse, importa que o discípulo seja como o seu mestre. Como o seu mestre. Ou seja, eles vão se tornar. Muitas pessoas saem das igrejas, lembrando lá no começo que eu falei que existem duas classes de pessoas. Os que saem da igreja porque se decepcionaram, que nós já vamos abordar aqui, e os outros que dizem, não, esse negócio de religião. Ou seja, por que as pessoas saem? Elas não querem aceitar. Elas querem aceitar Jesus morrendo na cruz pelo pecado delas, mas não querem aceitar que Jesus constituiu algumas pessoas que têm virtudes para ajudar o aperfeiçoamento deste. Não quer aceitar. Então, assim, parte da Bíblia alguns aceitam e o restante joga fora. E não funciona assim. Não funciona deste jeito. Então, a não aceitação do que Deus constituiu, do que Cristo constituiu, também é um motivo. As pessoas não gostam de ser, melhor dizendo, a palavra certa, elas não gostam de ter que estar debaixo da autoridade de alguém. Quando eu falo da autoridade, tem pessoas que elas não se dão bem com o professor, não se deu bem com o pai, com mãe. Começa por aqui. Minha mãe sempre teve uma frase, e essa frase, ela governou a minha vida e governa até hoje. Minha mãe dizia assim, quando eu era solteiro e jovem, 15 anos, 16 anos. Ela dizia assim, meu filho, quer namorar? Quando você for namorar, escolha uma moça que honra o pai e a mãe, que obedece o pai e a mãe. Uma moça, ela dizia pra mim, ou um rapaz que não é bom filho, não será bom marido ou boa esposa. Queridos, é batata isso. Quando eu digo batata, uma expressão, né? Talvez alguém não entenda. É tão certo isso, quem não é bom filho não será bom marido, não será bom esposo. Não quero dizer aqui
que uma pessoa dessa não poderá ter a oportunidade de transformação. Poderá. Mas a priori, muitos sofreram no casamento porque escolheram a moça porque ela é bonitinha de corpo, mas não era boa filha. Outras moças escolheram o rapazinho porque ele era o galanzinho, era o tchutchuco da escola, mas não era bom filho. E agora estão numa vida desgraçada, num relacionamento acabado, destruído, arrumou filhos, ama, gosta, mas não é uma boa pessoa, não gosta de uma boa pessoa. Ou seja, estão com a vida presa, porque não fizeram boas escolhas, correto? Da mesma forma, eu digo pra você, olha, eu sei que há pessoas que Deus institui que com o tempo elas se pervertem. Com o tempo, o coração delas mudam. A própria história de Saul, Deus não queria colocar um rei, mas colocou porque o povo quis, mas colocou alguém que ele escolheu. E olha só, Deus deu o espírito dele para Saul, primeiro rei de Israel. Com o tempo, Saul se perverteu. Começou bem. Com o tempo se perverteu. Agora, peraí. O fato de um homem se perverter não significa que vamos destituir o cargo, ou melhor dizendo, vamos acabar com esse negócio de rei. Ah, porque o presidente roubou. Vamos acabar com esse negócio de presidente. É melhor não ter presidente. Daqui a pouco a gente não tem presidente, a gente não tem polícia, a gente não tem deputado, não tem nada. O que o país vira? Parou pra pensar? Se a igreja tendo um líder já tem grandes problemas, imagine sem direção, cada um fazendo o que quer. O que vai virar? Coloca, eu sei que cada um tem a responsabilidade da sua vida espiritual. Isso é fato. Mas coloca um monte de gente, coloca 1000 pessoas dentro de um ambiente. Essas 1000 pessoas. Ou essas 1000 pessoas formando um grupo religioso, cada um na sua casa, e eles se comunicam, num network eles se comunicam. Dentro daquele grupo vai ter o que peca, vai ter o que erra, vai ter o que não dá testemunho. Tem as mesmas problemáticas. As pessoas saem da igreja porque não querem aceitar que alguém está ali zelando por ela com amor, mas ela deve respeito. Elas não querem. Elas não se dão bem com o professor, não se deram bem com o pai, com a mãe, não vai dar bem com ninguém. Tem pessoas que é assim. Enquanto elas não forem transformadas, dentro delas, coisa do passado, elas não vão dar bem com ninguém. Elas não se submetem a presidente, não se submetem à polícia, não se submetem a nada. A nada. Tem pessoas que não conseguem parar em serviço. Porque não sabe, quer bater de frente com o patrão. Então, existem pessoas, correto? Estas pessoas, elas saem da instituição porque um dos motivos são esses. Lembrando que eu falei no começo, são variados motivos. Eu estou analisando alguns aqui, certo? São variados, eu não estou dizendo que todos saem por este motivo. São variados motivos, mas as pessoas, elas saem por este motivo, por não aceitar o que Deus constituiu. Mas tem também uma outra questão. Além de não aceitar o que Deus constituiu, também há uma desconsideração, melhor dizendo, uma desconsideração do que Cristo falou. Vamos entrar na problemática? Vamos agora falar dos problemas que há dentro das igrejas? Vamos lá. Jesus falou para nós, olha só, em Mateus, capítulo 7, versículo 15, ele falou o seguinte para nós. Ele diz assim, ó: cuidado com os falsos profetas, que se apresentam a vocês disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes. Pelos seus frutos vocês o conhecerão. Por acaso se colhem uvas de espinheiros? Ou figos de ervas daninhas? Assim, toda árvore boa produz frutos bons. Porém, a árvore má produz frutos maus. A árvore boa não pode produzir frutos maus. E a árvore má não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e jogada no fogo. Assim, pois,
pelos seus frutos vocês o conhecerão. Ponto. Acabou. Acabou. Jesus disse, por que as pessoas se surpreendem? Ah, mas é porque tem pastor que é ladrão. Sim, é verdade. Ah, mas tem pastor que é prostituto. Sim, é verdade. Ah, mas tem apóstolo que é um bandido. Sim, é verdade. E o que de novo tem nisso? O que de novo tem nisso? Há 2023 anos atrás, Jesus já disse, tomem cuidado, porque tem muitos profetas que vão vir com roupagem de ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes. Agora ele disse para deixar de crer nele? Ele disse para deixar de obedecer o que ele falou? Ele disse para desconsiderar ou não aceitar o que ele constituiu só porque tem as ervas daninhas? Só porque tem a fruta podre na caixa, a gente vai jogar a caixa toda fora? É uma questão tão óbvia, mas as pessoas mesmo assim querem desconsiderar todo o texto bíblico, a doutrina dos apóstolos que Jesus constituiu, e os apóstolos formaram uma igreja. Há quem diga, pastor, mas os apóstolos não formaram uma instituição, as pessoas se reuniam em casa, mas a igreja é a reunião de pessoas. Vamos lá, tem 100 pessoas, qual é a casa que cabe 100 pessoas? Tem 200 pessoas, qual é a casa que cabe 200 pessoas? Qual é o mal de alugar um salão? Se nós tivéssemos um espaço onde não alugasse, seria melhor. Dá pra fazer culto na praça? Dá. Dá pra fazer culto na praça. Vai trocar a fralda do seu bebê de 6 meses na praça. Vai evitar que o ladrão chegue de moto, enquadre você ali, rouba teu celular enquanto você tá sentado ou em pé ali na praça ouvindo a mensagem e vai embora. Não é melhor alugar um salão? Não é melhor ter o banheiro? Não é melhor ter o setor de trocar a fralda? Não é melhor estar protegido da chuva? Se Deus está dando uma liberdade, um conforto, não é melhor ter? Peraí, aí eu vou desconsiderar a instituição, porque algum pastor que é pilantra, que tem sim, é verdade, tem pastor pilantra, salafraio, sabe, canalha, tem gente que só quer dinheiro, tem sim, mas não são todos. Da mesma forma que tem professor que é pilantra, que é aliciador, que é pedófilo, mas são todos? São todos? Não são. Tem policial que é corrupto, mas são todos? Não são. Tem, querido, tem trabalhador que não vê a hora do caminhão tombar para ele roubar as carnes, para ele furtar as carnes. O motorista preso na ferragem e um monte de gente saqueando as carnes. Aí eu te pergunto, isso é certo? Isso é furto. Ah, mas é de grande empresa. É furto. É furto. Agora, são todos os que vão? Eu posso dizer que todo mundo que está numa comunidade, todo mundo que está numa favela é bandido? Eu posso dizer isso? Não. Mas só querem generalizar quando algum pilantra de algum pastor que faz coisa errada, aí o restante é pilantra. Não, queridos. Não. Então, peraí. Se tem tal instituição que não está cumprindo o propósito, quantas denominações tem só no Brasil? Procura alguma. Ah, nenhuma cumpre o propósito. Nenhuma instituição cumpre o propósito? Nenhum pastor é sincero? Nenhum pastor? Nenhum evangelista é homem de Deus? Meu Jesus, nenhum. Então vamos rasgar a Bíblia. Vamos rasgar a Bíblia porque Jesus não transformou a vida de ninguém. Então vamos deixar de seguir a Cristo porque ele não transformou a vida de ninguém. Se nenhum, não, só os membros, todos os pastores, todos os evangelistas, todos os apóstolos, todos os mestres, os profetas, são tudo falso. Só os membros são as ovelhinhas de Jesus. Sério? Sério? Tem certeza? E essas ovelhas que são ovelhas de Cristo agora? Não aprenderam a ser ovelhas com os pastores que elas tiveram até elas acharem que não precisava mais? Na verdade, queridos, vamos ser francos,
Vamos ser verdadeiro? Vamos ser verdadeiro. Eu concordo com muitos que há muita pilantragem. Mas não é em todo lugar, não. Eu já vi pastor levar mulher pra motel. Eu já vi ladrão, que é ladrão mesmo, roubar, sabe, pastor local, roubar o pastor presidente. Eu já vi aqueles que é só interesse de dinheiro. Eu já vi. Mas eu também já encontrei pastores piedosos, pastores que tiravam a roupa do corpo e dava pra pessoa vestir, pastores que pagavam aluguel pra membro, não é pra funcionário, não, é pra membro. Eu já vi pastores fazendo obra social, eu já vi pastores subindo um monte de madrugada enquanto a membresia está dormindo, ele de madrugada orando. Então eu já vi o santo e o profano. E aí, pastor, o que o senhor faz? Quando o senhor vê o santo e o profano, o que o senhor faz? Eu continuo olhando para Cristo Jesus, para o autor e o consumador da minha fé. O problema é que as pessoas, elas querem usar estas coisas erradas que há para camuflar um ponto que é o último que eu trago aqui para vocês. Qual, pastor? Elas usam essas questões para camuflar. São todas? Não. Tem pessoas que saíram da instituição, estão atualmente sem congregar, estão à procura. Há outros que metem o pau, falam mal da igreja. É igual aquele cantor. Era um Zé Ninguém. Eu sei que há podridão no mundo gospel, que o negócio é dinheiro. Eu sei que não tem nada a ver o mundo gospel com o evangelho de Cristo. Mas é interessante, o cantor, ele tava com a cara estourada de espinha, o dente tudo torto. Desculpa aqui, é a realidade. A cara estourada de espinha, o dente tudo torto. E aí, alguém descobre ele que canta. Aí no meio gospel, que não tem nada a ver com o evangelho, ele cresce, faz tratamento na pele, faz tratamento dentário, fica todo bonitão. Aí quando ele quer justificar uma coisa, só que ele não pode declarar, ele usa, que é o que eu vou falar aqui, ele usa do pretexto, o mundo gospel é podre. Sim, o mundo gospel tem o seu lado podre. Mas por que ele veio falar depois de ter alcançado uma grande fama? Muito dinheiro. Poxa, nunca ouviu falar que o mundo gospel é podre? Queridos, a gente não pode esquecer a questão do pecado. Aqui é o ponto. Esse é o ponto interessante. A questão do pecado. Seja desigrejados, seja institucionalizados, seja os sem religião, a questão do pecado é um ponto que pega todos nós. A luta contra o pecado. Só que diferente de que alguns que estão dentro da instituição vendo coisa errada e denuncia, tá errado, e denuncia, outros usam essas coisas erradas para camuflar os seus pecados. Já não querem buscar a Deus, querem manter uma vida assim, eu não preciso ir para uma igreja, então é tipo assim, vai quando quer. Na verdade, não vai, né, porque o desigrejado não vai. Aí tem um grupo que ele se reúne, ele tem que orar em casa. Ora, tem certeza? A palavra de Deus diz assim, ó. A palavra de Deus diz que Deus olhou para a terra procurando um que o busque, não encontrou. Não há quem o busque. Tem certeza que ora? Chegou de serviço, tem a louça para lavar. Pastor, o senhor está dizendo que ninguém ora? Eu estou dizendo que tem pessoas que oram, mas a grande maioria não. Qual é a pesquisa que o Senhor tem para dizer? Eu retrato por todas as igrejas que eu já passei. Todo pastor vai concordar comigo que o maior problema da sua congregação é a maioria que são crentes não vigilantes. Eles se perdem com Netflix, com Instagram, com WhatsApp, com Facebook. Eles se perdem. Tem a questão do pecado. A pessoa quer viver no pecado. Aí ela não sai assim, ó. Eu tô saindo da igreja. Sabe por quê? Porque eu amo pornografia. Eu tô saindo da igreja porque eu amo fofocar. Eu tô saindo da igreja porque eu quero beber. Não, eles saem da igreja dizendo, me decepcionei.
tô no mundo porque me decepcionei. Para de mentir. Há quem saiu da igreja, mas ainda está em Cristo e está procurando uma igreja para congregar. Há quem... Agora é diferente. Quem sai da igreja para viver o mundo, querido, para João, o apóstolo João, quem saiu do nosso meio e voltou para a lama, nunca fez parte de nós. Está lá na epístola de João. Nunca fez parte. Eu não vou ler tudo aqui, porque o tempo não me dá. Mas eu quero ler a questão do pecado. Vamos lá para a questão do pecado? Isaías. Vamos lá. Profeta Isaías. Capítulo 59. Eis que a mão do Senhor não está escolhida, ou melhor dizendo, encolhida, para que não possa salvar. Deus pode salvar. E o seu ouvido não está surdo para que não possa ouvir. Então, peraí. Deus pode salvar e pode nos escutar. Mas tem a questão do pecado, versículo 2. Mas as iniquidades de vocês fazem separação entre vocês e o seu Deus. E os pecados que vocês cometem o levam a esconder o seu rosto de vocês para não ouvir os seus pedidos. Opa! A questão do pecado. Todo mundo fala, saí da igreja porque me decepcionei. Quando você encontrar uma pessoa que saiu da igreja, olha se ela ainda é uma pessoa piedosa. Ou se ela saiu da igreja e está vivendo o mundão. Se está vivendo o mundão, na minha opinião, foi o pecado. E essa pessoa não quer confessar. Se o outro ainda é piedoso, ainda é uma pessoa que busca Deus, você sente a presença de Deus na vida dessa pessoa, e ela diz assim, ó, eu estou à procura de um rebanho, de um aprisco, onde eu ajude e seja ajudado, aonde a minha força ajude outras pessoas e a força delas me ajuda. Se você encontrar uma pessoa assim, saiba que essa pessoa saiu de uma igreja porque ela se decepcionou com alguma coisa errada, mas ela não abandonou Cristo. Quem sai de uma instituição e vai para o mundão, faz aquilo que não fazia dentro da instituição porque tinha um pastor que proibia, quem faz isso está camuflando o pecado. Desculpa, querido. Talvez você possa discordar, mas está camuflando pecado. E ó, você pode escapar. De repente as pessoas, elas podem até ter o aval do mundão. Porque o mundo vai meter o pau na igreja. Saiba que o mundo rejeitou a Cristo, vai rejeitar também a cada um daqueles que são seguidores de Jesus. Eles vão, se os seguidores de Cristo vão se reunir numa casa ou vão se reunir numa igreja que tem uma instituição jurídica, que é uma instituição jurídica, pro que importa, o mundo sempre vai atacar. E qualquer um que falar mal da igreja vai ter o apoio do mundo. Querido, tome cuidado. Se na tua fala o mundo está concordando com você. Porque o normal é nós termos uma vida ao ponto que o mundo nos rejeite, nos vomite. Essas são as palavras de Cristo Jesus. Mas a questão do pecado tem gerado o quê, pastor? 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. A questão do pecado tem feito o quê? Isso aqui, ó. Ora, o Espírito Santo afirma expressamente que nos últimos tempos, ou seja, perto da vinda de Cristo Jesus, alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. E aí ele continua dizendo, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, 2 e vai. As pessoas estão se apostatando da fé. Só que não dá pra dizer assim, ó, eu perdi minha fé. A pessoa ainda precisa vestir uma roupagem, porque não fica legal. Ela não vai ser bem vista. Eu tiro o chapéu para aqueles que saem da igreja, para aqueles que abandonam a Cristo e dizem assim, ó, eu abandonei Jesus porque gosto de pecar. E fiquei ali, mas não aprendi a odiar o pecado, ainda gosto do pecado. Eu abandonei a Cristo por este motivo. Eu tiro o chapéu por ele. Um cara que fala isso, eu tiro o chapéu.
tem o meu respeito. Por quê, pastor? Porque ele não se camuflou de trigo. Ele já se declarou, eu sou joio. Até Jesus transformar a minha vida de fato, de verdade, eu estava ali, mas eu era mundano. Ah, esse cara tem o meu respeito, a minha admiração. Agora, do que você está cansado, pastor? Do hipócrita. Que nas madrugadas está na pornografia. Que na rua está olhando para as mulheres, os shortinhos curtos das mulheres. Eu já não tenho mais muita paciência. Não, paciência não, mas eu não tenho muita conversa com aquela que, ai, eu sou de Deus, mas vive na fofoca. Porque esses envergonham o nome de Cristo. Não abrem mão do brasão. Sabe qual é o brasão? Sou cristão, sou crente, mas vive uma vida de imoralidade. Então, queridos, a questão do pecado. 2 Timóteo, capítulo 4 também, só que o versículo 3. 2 Timóteo vai dizer a mesma coisa. Capítulo 4, versículo 3 ao 5 diz assim, ó. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, se rodearão de mestres segundo as suas próprias cobiças. Guarde isso, segundo as suas próprias cobiças. Como que sentindo coceira nos ouvidos, eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Mas você seja sóbrio em todas as coisas, suporte as aflições, faça o trabalho de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Ponto. Faça o trabalho de um evangelista. Se o evangelista, meu querido, vai ter espaço para evangelizar na rua e também dentro de um salão, querido, a Bíblia não fala o lugar. A Bíblia não fala o lugar. Ah, pastor, mas é esse negócio de pastor, mas naquela época tinha, o povo se reunia em casa, mas tinha os presbíteros que eles tinham que prestar conta. O próprio apóstolo Paulo mandou uma carta para Corinto dizendo assim, ó, vocês querem que eu vou ter com vocês com vara ou com amor? O apóstolo Paulo falava assim, ó, tira este nico do meio de vocês. Ah, pastor, é que dentro da instituição tem muita coisa errada. A gente se reúne em casa. Ah, é? Reúne um grupo de 10 pessoas dentro da sua casa. E mantém um ano reunindo. Para ver se você não descobre na vida de um e de outro os mesmos pecados que tem se eles estivessem dentro de um salão. Oh, meu Deus, o pecado não tá na parede, não tá na pessoa jurídica de uma placa, no CNPJ. Aonde se reúne pessoas ali vai ter pecado. Querido, até no grupo de Jesus, até nos 12 apóstolos, tinha os que pecavam. A Bíblia diz que Judas Iscariotes roubava. Ele era ladrão. A Bíblia não trata ele como apóstolo, trata ele como ladrão. Por quê, pastor? Porque ele roubava Jesus. E você vai achar que é os desigrejados? Não, porque a gente de vez em quando se reúne numa casa. Vai ter gente pecador, gente errando. Não, porque não tem pastor para mandar em nós. Bem-vindo à era dos juízes, onde cada um interpreta a Bíblia do jeito que quer, da forma que quer. Você tá entendendo? Uns acreditam que o céu é literal, outros acreditam que o inferno não existe, que o inferno é aqui, outros acreditam que o inferno existe. Bem-vindo à época dos juízes. Ninguém disse que seria fácil a estrada. Ninguém disse que o trabalho seria moleza. Mas vamos ser franco, o apóstolo Paulo falou para Timóteo, suporte as aflições. Sabe por que muita gente abandona? Porque não suporta as aflições. Vamos ser franco, antigamente para você sair de uma igreja, antigamente na época dos apóstolos, se você saísse da igreja, você saía da igreja, acabou, você estava no mundo. Hoje você ainda tem o boi, você ainda tem a moleza de ter várias denominações. Você sai de uma igreja e vai para outra. Naquela época você saiu da igreja, era só uma igreja. Aliás, a ideia de igreja é só uma. São as pessoas que são seguidores de Cristo Jesus. Ah, então, pastor, o problema é a instituição. Existia uma instituição naquela época. Qual é o problema? É o salão alugado? É o salão que alugaram? E colocaram uma placa lá, Assembleia, colocaram uma placa Deus é Amor, Adventista. O teu problema é a placa? O meu problema é os pastores, mas a Bíblia diz que ele chamou uns para pastores. Querido, para você
dizer eu sou um desigrejado, você vai ter que rasgar a Bíblia. Vai ter que rasgar a Bíblia. Por isso que não faz sentido. O segredo é não desistir da caminhada. Sem lembrar a questão do... Lembrando também a questão do pecado. Nós vamos deixar um pouquinho de lado aqui a questão do pecado, mas nós já falamos dela. Se você for parar para pensar, são 15 milhões de pessoas que saíram das igrejas, que se dizem que não têm religião, ou misturado desigrejados e não têm religião. São 15 milhões de pessoas, de 55 milhões que confessam a Cristo, que são cristãs, 15 milhões. É um grande número. É um grande número. Aí você vai parar para analisar o caso de cada um, quantos foram o pecado. Querido, nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem o futuro, nem o passado, nem o presente, nem a altura, nem a profundidade. Nada pode separar uma pessoa do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Agora entenda uma coisa. Volto a dizer, tem aqueles que saíram, mas são homens piedosos, que estão procurando um aprisco, estão procurando um rebanho para se sentir amado, para sentir o amor de Deus através dos irmãos. Há aqueles, que é a grande maioria, que saíram e dizem assim, eu não preciso. Mas ele está na mentira, na pornografia, na bebedeira, na cobiça. A vida agora é só trabalho, 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 porque só quer enricar, enricar. O Deus deles é mamon. Querido, não tem como. Para. Alguma coisa você vai servir. Ou a Cristo, ou ao dinheiro, ou a você mesmo. Mas todos nós fomos criados para servir alguma coisa. Até o ateu serve o seu próprio entendimento. É escravo do seu próprio entendimento. Porque ele não consegue enxergar, porque está tão certo do seu próprio entendimento. Então ele é servo do seu próprio entendimento. O seu conhecimento, a sua sabedoria virou o seu Deus. Até o ateu. A sua esperteza virou o seu Deus. Então, queridos, todos nós precisamos servir. Por isso, confesso, há motivos variados. Mas quem está em Cristo Jesus, enfrenta. Quando Paulo viu uma coisa errada em Pedro, ele corrigiu Pedro. Ele não saiu do grupo da congregação, ele corrigiu Pedro. Quando Paulo discordou de João Marcos, e Barnabé não achou que aquilo era justo, Barnabé seguiu para fazer o evangelho com João Marcos, e Paulo pegou Silas. Então, ponto. Simples assim. Não precisaram deixar de prestar conta aos apóstolos em Jerusalém. Até Paulo prestava conta. Eu não sei que Bíblia o povo tá lendo pra achar que você, sabe, você é um forasteiro, você é né, tá na época do oeste, né? Um forasteiro, um pistoleiro isolado. Não, querido, de maneira alguma. Todos nós somos corpos, uns com os outros. Somos igreja na unidade. E a mão precisa servir a cabeça como a cabeça serve a mão. O coração precisa servir o pulmão, enquanto o pulmão serve o coração. Todos servindo uns aos outros. Amém? Mas esses são alguns motivos. Não são todos. Não define todas as pessoas, mas expressa uma boa parte delas, tá? E eu quero que você fique em alerta, porque se você se enquadra num desses pontos, querido, se levanta. Você pode ter se decepcionado com um pastor, mas não foi com Jesus. Jesus te ama. É, pastor, mas pra mim eu não confio mais. Ah, é? Se Jesus não fosse confiar mais em você pelos seus pecados, engraçado que quando tu peca e volta a se arrepender, e volta arrependido, tu fala assim, ó, Senhor, eu não vou pecar mais. Lá, depois de um mês, tu tá no mesmo pecado, crente. E se Jesus não fosse mais confiar em você? Quem quer misericórdia, aprenda a ter misericórdia, tá? Aprenda a ter misericórdia. Pai, perdoa-os, aqueles que me ofendem, assim como eu perdoo. Perdoa as minhas ofensas, assim como eu perdoo aqueles que me ofendem. É uma moeda, uma via de mão dupla. É uma moeda de troca. Deus me perdoa na medida que eu perdoo. Se você quer o perdão de Deus e que Deus tenha misericórdia contigo, tenha misericórdia das pessoas quando elas erram. Aliás, de repente você viu o teu pastor errar, mas você olhou pra ele quando você foi lá pra ver quando ele consertou o erro?
Tem uns que não conserta, sim, mas você foi lá? Vamos ser franco? As pessoas, elas estão usando esses motivos para esconder os seus pecados e a sua falta de interesse por Deus. O verdadeiro cristão, ele luta contra o mundo e contra o inferno. Mas aquilo que Deus instituiu e falou, ele jamais deixará. Esse é o verdadeiro cristão. Amém? Temos comentário aí, equipe? Muitos. A equipe fez assim, ó, muitos. Até balançou a cabeça, muitos. Tem muitos? Glória a Deus, porque é do jeito que eu gosto. Deixa eu ler aqui, deixa eu ver se eu consigo ler alguns. Deixa eu ler aqui. Pessoal dando boa tarde. Mulheres que Falam, BST, Roberta Viana, Maria Torres Gomes, Mônica Araújo, Juliana Rodrigues, Angel Mix, Maiara Silva, Maiara Santos. A Juliana Rodrigues dizendo, verdade, pastor. É isso que sempre escutei, pastor. O meu pastor sempre fala isso lá na igreja, para os jovens de hoje. De hoje, né, em dia, para observar isto. Verdade, pastor, olha ele concordando. A Maria Torres Gomes disse, vou considerar que sou desigrejada. Olha aí, vai considerar que é desigrejada. Mas o Lê as outras? Porém, jamais deixarei de buscar o meu Deus. Ela continua dizendo, faço o meu devocional sagrado diariamente e uma vez por semana reúno com alguns irmãos e irmãs para lermos e orarmos a palavra. Amém? Tem algum problema nisso? Não tem nenhum problema. Não tem nenhum problema. Ah, pastor, eu sou desigrejado? Não tem nenhum problema. Só que acreditem, é o que eu falei. Tem mais dela pra ler? Da Maria Torres? Antes? Antes disso aqui não tem não. Tem não, então sumiu daqui. Antes disso? Já li, ó, faço o meu devocional. Tem o que? Lê aí pra minha equipe. Boa tarde, pastor, e a todos aqui do canal. Eu costumeiramente procedo desta maneira, faço meu devocional em casa. Particularmente não sigo nenhuma igreja, porém faço meu devocional e uma vez na semana reunimos em casa. Já me decepcionei muito com as denominações pelas quais passei, porém faço meu devocional diariamente. E uma vez por semana reúno algumas e alguns irmãos em casa. Sim. Louvamos, lemos a palavra e oramos e fazemos orações intercessórias. Eu deveria ter falado, não sei se o pessoal ouviu, eu deveria ter falado pra você, pedido pra você falar perto do microfone, né? Pro pessoal ouvir. Ai, não, ai, vergonha. Não tem vergonha não, é que o pessoal... Eu ouvi, agora que eu me toquei. E o pessoal que tá aqui, será que o pessoal ouviu? Mas é isso aí, a Maria Torres Gomes. Mas, Maria, eu vou dizer uma coisa pra você. Todas as igrejas vão decepcionar. Até porque existem coisas que a gente tem como decepção, que são decepção. E existem coisas que nós encaramos como decepcionável, se assim eu posso dizer, mas é o que tem que fazer. Por exemplo, pode uma igreja expulsar um irmão de dentro dela? Para alguns podem, com base lá nas cartas de Coríntios, principalmente Coríntios capítulo 5, versículo 11. Para outros não. Se uma congregação fizer uma reunião, olha, esse irmão adulterou, não quer sair do adultério e tudo, nós vamos convidar esse irmão a se retirar da igreja. A metade da igreja concorda, a outra metade não concorda e se decepciona. Só que peraí, se você ir para a palavra, aquela metade da igreja não está errada. Então, nós temos que tomar cuidado com as nossas decepções, porque o quanto nós entendemos da palavra para dizer que aquilo é errado, o quanto nós entendemos da Bíblia Sagrada para dizer o que é ou que não é certo. Por isso que nós devemos tomar cuidado. As pessoas se decepcionaram com Cristo Jesus. João capítulo 6, a partir do versículo 60, lê lá, a multidão o abandonou, deixou de seguir ele. Uma boa parte da multidão deixou de seguir Jesus. Aí eu pergunto para vocês, Jesus estava errado em alguma coisa? É muito complexo. É muito complexo. Eu já me decepcionei com coisas que depois que eu fui ler a Bíblia Sagrada, eu me decepcionei à toa. Eu estava sendo um bobo. Por quê? Porque o que a pessoa estava fazendo, o líder estava fazendo, não estava errado. Lembrando que tem líderes que fazem coisas que são contrárias às palavras. Eu não estou anulando isso, mas não são todos. Eu acredito, meus amados irmãos,
que o espírito que Deus nos dá é um espírito para suportar. Se eu não conseguir viver em comunhão com as pessoas, como é que eu poderei dizer que eu tenho comunhão com Cristo? Eu me preocupo com isso. É com isso que eu me preocupo. Peraí, eu tenho que ficar só aí buscar a Deus da minha casa, porque não dá para buscar a Deus com as pessoas? Vamos ser francos, vamos ser verdadeiro. Essa é a igreja. Jesus morreu na cruz para uma pessoa buscar a Deus, só ela e ele ali? Será que a transformação de Deus na vida de uma pessoa não o torna tão forte ao ponto de suportar o fraco? O fraco na sua imperfeição? Então, sabe, tem algum problema de você buscar Deus em casa? Nenhum. Tem algum problema de reunir com as pessoas? Nenhum. Mas eu vejo muitos problemas por não estar numa congregação. Por não estar numa instituição. Ah, passei por várias. Eu também passei por várias. Eu entendo você, Maria Torres Gomes, e todos aqueles que passaram por várias. Eu já congreguei eu já passei na Deus e Amor, eu já passei na Vida Eterna, eu já passei na Avivamento Bíblico, na Internacional da Graça, na Mundial, na Universal, na Batista, na Assembleia, na Madureira, no Belém, nas assembleias que são autônomas. Queridos, no poder de Jesus, na Igreja Evangélica Jesus para Vencer. Ai, mas qual? Palavra que cura. Já toquei pro Agenor, na época que ele não era nem famoso, o Agenor Duque, na época que tinha a igreja lá em Santa Amaro, já toquei pra ele, já toquei na igreja dele, na verdade, uma vez. Queridos, eu já vi do santo ao profano, mas eu olho pra Cristo. Eu encontro dentro da igreja muitos pastores e irmãos piedosos, homens e mulheres de Deus. Agora, dentro desta mesma igreja tem gente que eu falo, Jesus, só pra ter o vento, pai. Ou muda ou só pra ter o vento aí, Jesus. Tá envergonhando teu nome, pai. Não se converte, não muda a natureza. Só que isso não me faz sair da instituição. Ah, tem coisa que o senhor concorda, pastor? Muitas das vezes, as coisas erradas que estão dentro da instituição, elas não são erradas porque estão na Bíblia, mas as pessoas as têm como errada. Outras das vezes, as coisas erradas, os santos têm que se manifestar. A Bíblia diz, é mister que venha os escândalos, para que os santos se manifestem. Os santos estão indo embora e adorando a Deus somente na sua casa. Entende? Então, pastor, o senhor está dizendo que eu não vou para o céu? Não, jamais. Não estou dizendo que não vai para o céu. Eu estou dizendo que há grandes perdas por não congregar. Olha só, há grandes perdas. Mas fica aí esta alerta. Deixa eu continuar lendo. Se ela me comentou mais aí, me fala aí, tá bom? Porque eu preciso ler aqui. Deixa eu ler aqui a Juliana. A Juliana Rodrigues. Ela disse assim, pastor, verdade, viu? Olha, pastor, eu estava em uma igreja há 8 anos, tipo quando eu mais precisei desta igreja, no sentido de uma ajuda espiritual, não tive, infelizmente. Hoje em dia é raro ter pastor assim como o senhor e a pastora Gislaine. Mas sabe, pastor, uma coisa que eu aprendi, que devemos seguir somente a Deus, tipo, ir sim na igreja, ter uma comunhão com os irmãos, porém no sentido de esperar algo de alguém, não espero, tipo, se preciso. Dê uma palavra para me ajudar espiritual, eu não peço a ninguém, somente a Deus mesmo. Infelizmente, nem todos estão preocupados com você dentro da igreja. E quando você deixa de ir, as pessoas acham que você já está afastada. Tô pedindo a Deus uma direção para ir à igreja novamente. Quero muito porque eu amo estar na presença de Deus e nunca sair dela, porém sei que não é a mesma coisa em casa. Eita, pastor. Ela diz, eu na vida já passei por algumas também. A Maria Helena Torres Gomes disse, não. Eu só não sei o não. Pode me comentar aí, tá bom, amada? O não. A Francisca Uchoa, ela disse, verdade, pastor. A Mônica Araújo, verdade, pastor. E é isso aí. Queridos, eu sei que é complicado. Tem pessoas, por exemplo, que buscam a Deus, que não voltaram para o mundo, como a Maria Torres Gomes. Isso é muito lindo de se ver. Mas tem que continuar procurando.
Não faz sentido uma transformação de Cristo dentro da nossa vida que a gente não suporta. Como é que a gente pode ganhar o mundo se a gente não conseguiu ganhar nem os da igreja? Como é que a gente pode dizer assim, ó, eu vou conseguir ser luz do mundo se a gente não consegue ser luz nem dentro da própria igreja? Quem tem que sair da igreja? Olha só, quem tem que sair da instituição? O joio. É o joio que tem que sair da instituição. É o bode, não é as ovelhas. É o bode. Não, as ovelhas, o trigo, a luz tem que se manifestar e dissipar as trevas ali. Quem tem que sair são os que levam na brincadeira. Não é nós. Ah, pastor, mas o pastor é quem leva na brincadeira. É, o pastor é quem leva na brincadeira? Chama uma reunião de membresia. Faz uma reunião de membresia. Pergunta se tá certo. Tá certo o pastor falar isso? Tá certo o pastor que tá levando a isso? Tá certo isso? Faz uma reunião de membresia. Entendeu? Não aceita não. Não aceita não. Agora tu tem que sair. Tu tem que perder o contato. Isso porque eu estou considerando os que saem por ver coisa errada. Lembrando que tem muitas outras pessoas que saem porque querem viver uma vida de pecado. Não querem obedecer ninguém, não querem dever satisfação a ninguém, querem viver uma vida de pecado. Simplesmente assim. Mas é complexo o assunto, a gente pode estar abordando ele novamente numa outra oportunidade, tá bom? A gente pode estar abordando. Aliás, se vocês tiverem perguntas, coloca aí nos comentários, não aqui no chat ao vivo, na aba comentários. Coloca lá que a equipe me passa. Se vocês quiserem, pastor, eu gostaria que o senhor falasse de tal tema. Me diga aí nos comentários, não aqui no chat ao vivo. No chat ao vivo, ele fica e ele não mostra depois pra nós, certo? Ele vai mostrar se a gente for assistir a live. Mas se você fizer no comentário, aparece aqui pra nós. O YouTube mostra pra nós que alguém comentou, tá bom? De repente você quer que eu fale de alguma coisa, que eu ensine acerca de alguma coisa, coloca aí nos comentários, em nome de Jesus. Aliás, na igreja, na congregação a qual eu pertenço e pastoreio, eu estarei dando um estudo escatológico sobre os fins dos tempos. Grande tribulação e arrebatamento. E o tempo milenar. Eu estarei dando, vou acertar com a pastora Gislene Helena o dia e a hora, eu estarei compartilhando com vocês. Para quem está aqui na Zona Sul de São Paulo e gostaria de ouvir e assistir, vai ter imagens, nós vamos colocar no Data Show imagens. Vai ser bem, você traz seu caderno, sua Bíblia. O que eu tenho que trazer, pastor? Seu caderno e sua Bíblia. E uma caneta. E mas muito interesse de aprender sobre o livro de Apocalipse. Então, nós vamos estudar ali. Vai ser quantos dias, pastor? Vai ser uma vez por semana. Uma vezinha só por semana. Gostaria que vocês que estão na Zona Sul, que vocês viessem, tá bom? Será um grande prazer tê-los aqui comigo e conhecer cada um de vocês. Queridos, às 10 da noite eu estarei na oração, junto com vocês, tá bom? 10 da noite. Beijo carinhoso e um abraço especial de quem vos quer muito bem. Deus te abençoe. Meu querido e minha querida, agora ficou mais fácil para você se tornar membro do canal Pode Bem. Você já é inscrito e também já ativou o sininho para todas as notificações, mas quer se tornar um membro e ficar mais pertinho do pastor Benjamin Júnior. O que eu preciso fazer, pastor? Apenas clicar no botão que aparece no teu aparelho chamado Seja Membro. Esse botão te apresentará duas modalidades, sacrifício e sacrifício. Na modalidade sacrifício, você recebe selos de fidelidade ao lado dos seus comentários e chats ao vivo e emojis personalizados do próprio pastor Benjamin Júnior. Na modalidade sacrifício, você recebe os mesmos benefícios do sacrifício, porém, você tem uma transmissão ao vivo exclusiva. É uma transmissão privada, aonde só participa quem é membro do sacrifício. Clique no Seja Membro. Bora lá, venha para esta turma abençoada por Deus.